Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar nessa semana para nossas casas essa oração tão poderosa, né? Convido você a compartilhar, se inscrever. Levanta sua mão direita e reze comigo. Abençoa minha casa, para que não haja tristeza e sofrimento. Abençoa minha família, para que não haja discórdia e desentendimento. Livra-nos das ciladas e armadilhas do inimigo. Da minha família afasta o perigo. Com seu precioso sangue nos cubra com saúde e proteção. E que em nossas vidas reine apenas a paz, o amor, suas graças e bênção. Amém. O evangelho de hoje, ele está em Mateus capítulo 10, 16 a 23. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Vós sereis levados diante dos governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupado com como falar ou que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que devereis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra os seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, foge para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da nossa salvação. Nós vamos falar agora sobre a serpente, né? E sobre a pomba. O evangelho de hoje é mais uma sequência de recomendação de Jesus aos seus discípulos, né? O que é prudência? Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. O que é prudência? Trata-se de julgar, a capacidade de julgar entre ações maliciosas, né? E virtuosas, coisas boas, coisas ruins. A prudência ajuda a razão a discernir em todas as circunstâncias o verdadeiro bem e a escolher os justos meios para atingir, né? O que significa agir de modo prudente? É aquela pessoa que é capaz de evitar perigos, né? Discernimento, pensar antes de fazer as coisas. A palavra prudente aponta para inteligência, esperteza, sabedoria, cautela. A serpente, meus irmãos, minhas irmãs, é um animal extremamente prudente. Você não vê ela por aí. Ela fica sempre às escondidas, né? Seu ataque acontece sem ao menos a vítima perceber a sua presença. Ela observa bem tudo ao seu redor e evita se expor ao perigo. Ela vai na matina. Então Jesus hoje nos pede para ser
prudente como a serpente, simples como a pomba. Olha só a pomba, os pombos, né? É muito comum ver pombas pelas praças das nossas cidades, né? A sua presença não intimida ninguém. Um dia desse mesmo, eu estava num restaurante, um gato passou com a pomba na boca. Então, ela é facinho demais, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, ela é simples, ela não intimida ninguém, pois são inofensivas e não fazem mal a ninguém, como também não percebe o perigo. Como eu disse, o gato foi nela e comeu. Então, são capazes de pousar em frente aos seus predadores. Como eu disse, o gato comeu ela. Aqui também, meus irmãos, minhas irmãs, as serpentes são animais prudentes, capazes de fazer julgamento astuto. Elas são capazes de avaliar a circunstância e de se comportar de maneira apropriada. Quando vê o perigo, escapam da vista sem excitação, né? As pombas são criaturas simples e puras que não causam problema, como eu disse, né? No caso aqui, a sua simplicidade leva ao perigo, pois elas não conseguem fugir quando um predador, quando um gato, quando um cachorro se aproxima. Sua pureza está associada à sua credulidade. Onde os cristãos são propensos a serem tão inocentes quanto serpentes e prudentes como as pombas. Deus nos chama para algo muito mais nobre e muito mais eficaz. Devemos ser piedosos, mas não crédulos. A serpente inteligentes, mas não serpentes traiçoeiras. Pois nosso caráter recomenda a Cristo nossa piedade, proclama o Evangelho. Devemos nos comportar de maneira como que chame a atenção do Evangelho, não para nós mesmos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse Evangelho de hoje é muito rico. Eu nunca tinha parado para ver a pomba e a serpente. Que Deus abençoe a nossa vida, abençoe a sua vida. Que Deus derrame muitas bênçãos sobre você e sobre toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.